João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Tome teu assento, pastor Maurílio já orou, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus nos abençoará. Irmãos, queridos, o texto que lemos é um texto que é bem conhecido, bem cantado, bem falado. É um texto que até o novo convertido conhece ele quase de cor e salteado. E esse texto está apresentando para nós um problema que atravessou as gerações e que chegou até os dias de hoje. Esse texto vai mostrar para nós aqui um diálogo entre Jesus e uma mulher. Quando Jesus para dar uma descansada, ele saberia que ela estaria ali naquele horário, porque aquele horário era um horário impróprio para a mulher tirar água, era meio-dia. Mulher nenhuma tirava água meio-dia, mas Jesus sabia que pela condição moral daquela mulher, era o único horário que sobrou para ela tirar um pouco d'água. Jesus despede os seus discípulos, dizendo: vão à cidade, comprem alimentos, e eu vou ficar esperando aqui, porque ele sabia que aquela mulher chegaria naquele lugar. E a Bíblia diz que quando aquela mulher começa a tirar água, eu acho que a cena deve ser bem interessante, porque Jesus deve estar sentado em algum pedaço de madeira, porque eu acredito que não tinha banco, era um poço, em algum canto, em alguma coisa, e de repente quando a mulher tira o balde de água, ele diz para ela: me dá um pouco dessa água aí. A mulher olha para ele, fica irada, dá uma olhada, uma avaliada pelo sotaque, pelas vestes, pela maneira, pelo jeito, e diz: olha, você se equivocou, você não devia nem estar conversando comigo, porque o teu povo é um povo que não se dá com o meu. Você é muito abusado, você deveria entender que eu sou uma samaritana e você é um judeu, e a gente não tem aliança, não tem ligação. Jesus olha para ela e falou para ela assim: se você conhecesses o dom de Deus, e quem está conversando com você, você pediria a água da vida e eu lhe daria. E aí o diálogo já muda, porque agora ela já chama ele de Senhor. Ela já viu que ele não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal. E a conversa deles começa a se estender e o problema aparece. Porque quando eles começam a dialogar, que ele descortina a vida dela, que ele traz à tona a situação real e verdadeira dela, ela diz para ele: agora eu tenho certeza, estou vendo que o senhor é um profeta. E aí entra o problema, começa agora a dificuldade, porque ela diz assim: Senhor, os nossos pais adoraram em Gerezim. Eles dizem que lá é o lugar certo de se buscar a Deus e de se adorar a Deus. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que a gente se deve adorar. Aí Jesus responde para ela e diz assim: olha, você está equivocada mais uma vez. É o teu quarto equívoco. Eu falei só de 2, mas é o teu quarto equívoco. Nós, nem em Gerezim, nem em Jerusalém é o local certo para se adorar. Porque o meu Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando vocês dizem que o lugar certo para adorar em Gerezim, vocês estão dizendo porque vocês adoram alguém ou algo que vocês não conhecem. Nós, porém, os judeus, adoramos
nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aqui está o problema que atravessou todas essas gerações e os milênios. O local aonde se deve adorar. Não é incomum no nosso meio, não é novidade nenhuma a gente se deparar com pessoas que dizem assim: o local certo para adorar é na igreja do fulano de tal. Lá é uma igreja boa. O local certo para se adorar é no ministério fulano de tal. Lá é um ministério bom. O local certo para se adorar é lá naquela comunidade tal. Aquilo sim é um lugar de adoração. Nota-se que esse problema atravessou todos esses séculos e milênios e chegou até aqui, no nosso meio. E a gente já leu esse texto dezenas, tem alguns de vocês que já leram centenas de vezes esse texto. E Jesus deixa claro aqui para nós, a primeira verdade que eu aprendo, que a adoração não depende de local. Ele está dizendo para a samaritana: olha, preste atenção, não é nem em Gerezim, muito menos em Jerusalém. A questão não é onde adorar o Senhor, mas a questão é como adorá-lo. Nota-se que já mudou a situação da coisa. Porque primeiro a gente procura um lugar para se adorar. A Bíblia diz que isso está errado. Que não é lugar que a gente tem que procurar, pastor. É como nós vamos oferecer a nossa adoração. Porque o lugar que você vai adorar pode ser dentro do teu quarto, pode ser dentro da tua casa, independente do local onde você for. A adoração, queridos irmãos, ela é algo exclusivo. Deus, ele olha cada um de nós individualmente na adoração. Quando a situação ou quando a questão é adoração, não é coletiva. Não se engane, Deus sabe onde está a tua cabeça. Sabe no que você está pensando aqui agora. Deus sabe no que o teu coração está aqui agora. Deus sabe qual o propósito que você entrou aqui. Deus sabe completamente tudo que está passando aí dentro do seu cérebro. Tudo, porque ele disse que ele anda no meio da sua igreja e ele examina os corações. Claro, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você veio fazer. Ele sabe, querido irmão, qual é a intenção sua aqui nessa noite, nesse templo. Nós temos alguns visitantes, parabéns para você, porque Deus sabe a tua intenção de vir até o templo nessa noite. Então nota que a gente já vai descortinar para nós uma primeira verdade, que as pessoas, queridos irmãos, que procuram lugar para adorar, elas estão equivocadas. Elas estão totalmente fora do contexto divino. Porque Deus não se manifestará, querido, em um lugar X e outro não. Deus se manifestará onde Ele for invocado, onde Ele for buscado, aonde um coração se abrir para poder buscá-lo. A briga, a discussão dos dois era que ela disse assim: o local de adorar é Gerezim, e vocês dizem que é Jerusalém. Jesus disse: não, nem em Gerezim e nem em Jerusalém. Você está equivocado. Meu pai está procurando uma outra classe de pessoas. É por isso que às vezes, quando você se aliar com alguma pessoa, irmão, que ela dizer para você assim: ó, o negócio é o seguinte, vamos mudar de igreja ou vamos para tal lugar, porque ali é assim, assim, assado. Você tem que explicar para essa pessoa: você está equivocado. O culto não depende, queridos irmãos, de um bom pregador, não depende de bons cantores. O culto depende de adoradores. Isso depende do culto. Porque em primeiro lugar você precisa definir o que é um culto. Pastor Amorim, o que é um culto? A definição de culto é adoração a uma divindade. Então o propósito é vir aqui para adorar uma divindade. Esse é o propósito. Agora o show, ele é diferente. Quando a gente quer preparar o show, a definição de show é um espetáculo centrado em algum cantor ou algum animador, é um entretenimento. Não é culto.
é um entretenimento que a gente precisa, queridos irmãos, trazer alguém especial para que massageie o nosso ego, saiamos felizes, saiamos realizados, porque aquela pessoa alcançou o objetivo que eu desejava. Não é culto, é show. Porque culto independe. Culto, queridos irmãos, quando a gente já entra entendendo que nós vamos oferecer alguma coisa nesse tabernáculo, nesse santuário. É por isso que nós temos pessoas aqui no nosso meio, 40 anos, 50 anos, que não se movem, estão firmes e fortes, porque elas definem tranquilamente o que é culto do que é um espetáculo, pastor Manuel Duarte. O culto é um oferecimento, o culto é algo que eu venho para entregar, o culto é algo que eu venho para deixar, o culto é algo que eu venho, querido irmão, para me desfazer de mim mesmo, para poder prestar honrarias a alguém que é maior do que eu. Aí naturalmente, queridos, depois que eu faço esse tipo ou tenho esse tipo de atitude, naturalmente milagres, bênçãos, ações do Espírito Santo acontecerá no nosso meio. Porque culto é isso, culto é quando eu saio de casa com um propósito específico. Eu vou lá para adorar o nome do Senhor. Eu não vou lá para ver o pastor José Amorim, eu não vou lá para ver o pastor Isaías, não, eu vou lá porque quando eu chegar lá eu sei que tem um Deus me esperando naquele lugar. Tem um Deus que eu estou servindo que vai estar lá naquela noite. Só que o texto, ele é muito rico. E Jesus começa a trazer as condições, queridos irmãos, daquela época e que se assemelham muito com as de hoje. Olha a primeira característica de adoradores. No versículo de número 23, deixa eu ver se eu não estou equivocado. Versículo de número 22. Versículo de número 22, ele diz assim: vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Então a primeira realidade, o primeiro tipo, a primeira classe de pessoas que encontramos na área da adoração são pessoas inconscientes. Adoram o que não sabem. Vêm para um ambiente sem saber o que estão fazendo naquele ambiente. Viemos para esse lugar porque eu nasci num berço evangélico, meu pai foi a vida inteira para lá e eu também tenho que ir. Não compreendem, queridos irmãos, o ambiente em que eles estão, não entendem o grau de santidade, o grau de bênção que nós temos quando entramos num ambiente sagrado como esse. Adoradores inconscientes, o que acontece? Essas pessoas, eles entram para dentro do templo e eles já entram preocupados no horário que o culto vai acabar. Você pode notar que eles estão sempre envolvidos com alguma coisa, uma conversa paralela, um celular, alguma coisa está sempre tirando a atenção deles ou eles tirando a atenção de alguém. Porque eles não têm consciência que esse lugar aqui é um lugar sagrado. É um lugar que a qualquer momento o câncer de uma pessoa pode sair aí pela boca, vomitar ele. É um local que qualquer momento o paralítico, alguém pode levantar e caminhar aqui no nosso meio. É um local que qualquer pessoa que tem uma enfermidade, está possessa por algum espírito imundo, ela possa ser liberta instantaneamente. Não compreendem, pensam que é um encontro social. Eu vou lá porque eu quero ver aquele meu irmão que eu gosto muito dele. Primeira classe de pessoas, Jesus falou: olha, samaritana, você está adorando aquilo que você não conhece. Por isso que você está falando que é lá em Jerezim. Os inconscientes, qualquer coisa, roubam a atenção deles. O inconsciente, ele levanta 9 horas e vai embora. Se for 9h05, pode estar caindo fogo do céu, ele vai embora. Porque ele está fora do contexto. Muito fora. Muito fora. Os adoradores inconscientes, queridos irmãos, é uma coisa meio que automática. A cada 7 dias eu vou para o culto. Porque eu estou acostumado a fazer esse tipo de ritual. Eu estou sentindo falta do culto, porque já tem 15 dias que eu não vou. Ele não sente falta de Deus, ele sente falta do culto. Eu falei para o pastor Nilton que eu não consigo compreender, irmãos, às vezes a ausência de alguns irmãos com um culto igual a esse, gente. Eu e minha família estamos maravilhados.
com o que acontece, com a organização, com a forma de dirigir o culto, e pessoas vêm aqui cada 15, 20 dias, inconscientes, não sabem para que foram chamadas, não sabem qual é o propósito pela qual elas estão servindo a Deus. Primeira classe, qualquer coisinha vai roubar a atenção dela, vão entrar num culto igual a esse aqui, que Deus, queridos irmãos, é o alvo principal, e vão falar do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, vão falar de qualquer coisa, porque estão alienados à realidade que esse ambiente oferece para quem vem buscar Deus com sinceridade. Estão distanciados da verdade que esse ambiente tem para todos aqueles que com sinceridade entra aqui e abre o coração para receber o Deus dessa igreja. Então essas pessoas, a maioria delas ficam de igreja em igreja procurando algum lugar aonde eles se sintam bem. Mas igreja nunca foi para mim me sentir bem. Igreja é um local para mim fazer Deus se sentir bem. Não é para mim. Igreja é um local para fazer com que Deus se alegre comigo, não eu ficar alegre com Deus. Segunda classe de pessoas que Jesus vai mostrar para nós depois dos inconscientes, ele diz assim: nós adoramos o que conhecemos. Essa é a segunda classe também, que o próprio Jesus falou, mas o Pai também não tem negócio. São os adoradores racionais. Os racionais, eles vêm aqui para ver os erros que alguém comete. Os racionais só entendem que isso aqui é culto se o céu rachar aqui no meio e descer um anjo do céu aqui e fazer alguma manifestação. Os racionais recebem 99 palavras de bênção e conseguem sair insatisfeitos por uma palavra errada. Racionais na adoração, tá bom, irmão? Senão alguém já vai falar, não, mas lá no livro de Romanos capítulo 2, não, lá é o culto racional. Eu estou falando racionais em adoração. O racional não acredita em qualquer coisa, o racional precisa ver. Se ele não vê, ele não acredita. Se ele não vê, ele não acha. Não é qualquer coisa que o racional engole, não é qualquer coisa que ele acha certo, não é qualquer coisa que satisfaz o racional. O racional tem que ser algo que confronta e que destrói o altar dele, que ele tem de racionalidade e formalismo. Esse é o segundo tipo, que vem para ver como é que está aquele culto lá, como é que está aquele pastorzinho novo que colocaram naquela igreja lá. Racional. Vamos lá ver, se tiver mais ou menos a gente continua, se não tiver não vai adiantar vir aqui por causa do pastorzinho. Não, você tem que vir aqui por causa do Deus desta igreja, por causa dele. Jesus identifica esse segundo tipo de adorador. Ele diz: mulher, nós adoramos aquilo que conhecemos. Os racionais, queridos irmãos, eles só conseguem fazer alguma coisa, só conseguem se manifestar através da lógica, através da inteligência. Eles não conseguem usar a fé. Quase que Deus precisa se materializar para dizer: ei, José Amorim, eu estou aqui, rapaz. Eu estou aqui nessa igreja, eu estou com vocês aqui nesse lugar. Eu deixei uma promessa dizendo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Tem mais 2 para me ajudar? Erga a mão que está aqui em nome de Jesus. Oh, que glória! Então quero dar uma notícia para todos vocês. Eu não sei se ele resolveu dar uma caminhada aqui no púlpito, não sei se ele resolveu sentar naquele lugar que estava vago, não sei se ele resolveu procurar o coração mais entristecido, sofrido, angustiado dessa noite, sentar do lado para poder tocá-lo devagar, trazendo esperança, trazendo alegria. Eu não sei se ele está lá no fundo da igreja, sentado ao lado de alguém que está buscando um toque, algo diferente. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho convicção: ele está aqui nesta noite, ele está no nosso meio. E quem, queridos irmãos, deixa a razão de lado e consegue ter sensibilidade, com certeza vai atraí-lo para si e vai sair daqui de modo diferente.
Irmãos, eu vou confessar para vocês aqui, eu acho que a minha esposa estava olhando ali para mim, eu estava doido para chorar, para correr aqui, eu não sei o que está acontecendo hoje. Quando eu vi aquele hino Jerusalém ali, só que aí às vezes a gente fica racional, sou o pastor da igreja, tem que me controlar. Já pensou sair dando... Mas eu vou fazer isso aqui ainda, porque eu cheguei agora, estou meio tímido ainda. É verdade. Porque quando eu venho para esse local, eu venho pela fé. Eu venho pela fé. Eu não venho para esse local aqui porque eu sou o pastor da igreja, irmãos. Pergunta para os meus pastores anteriores. O pastor Pedro falou, você tem a unção do pardal. Eu falei, que é isso, pastor? Que unção é essa? Está todo dia na comieira da casa, você está todo dia na igreja. Nós tínhamos a chave da igreja, eu e minha esposa. Mas éramos a equipe que orava das 10 às 11 todos os dias. A chave era nossa. A gente não faltava o culto. Eu ia lá para ver o pastor Renascir, para ver o pastor Pedro, para ver o pastor Ivo. Não, eu amo muito eles, mas eu ia lá para ver Jesus. Nós saíamos de lá, tinha dia, eu e a Marinês, falamos, meu Deus do céu, coisa fantástica hoje aquele culto, mano. Uma alegria indizível, inexplicável. Mas tudo pela fé. Aí de repente a gente encontrava alguém que dizia, o culto estava fraco hoje. Eu falei, saí eu e a Marinês aí falando da glória, o rapaz está dizendo que o culto estava fraco, estava sem graça. Adoradores racionais, estão esperando que caia um raio aqui dentro. Deus se manifestou na nossa igreja. Estão esperando que alguém caia morto, ou que alguém caia vivo, sei lá o quê. Não conseguem ter sensibilidade para atrair a presença dEle, para trazer Ele até você, para fazer igual Jacó e dizer, sabe de uma coisa? Tem 300, 400 pessoas aqui, mas não quero nem saber. O Senhor vai ficar comigo nessa noite. Eu vou segurar o Senhor aqui do meu lado. Eu quero que o Senhor me ouça. Eu quero que o Senhor receba minha adoração. Porque eu estou precisando de um toque diferente. Eu estou precisando de algo do céu. Tem gente que segura Deus. Ele consegue segurar Deus. Segunda classe de pessoas que Jesus identifica, meus queridos irmãos, são os adoradores racionais. Agora, interessante, queridos irmãos, é que a terceira classe, ele chama de verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Ele diz assim, olha, samaritana, é esse povo aí que o meu pai está na captura. É esse povo aí que o meu pai está, procurando. Se está procurando é porque está em falta. É porque tem pouco. Porque senão Jesus ia falar assim, tem demais. Meu pai não sabe o que fazer. Mas não, ele diz, o meu pai procura. Está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, é quando a gente, queridos irmãos, entende que é algo incorpóreo. Que a gente entende, queridos irmãos, que Deus está aqui nesse lugar te ouvindo cada palavra sua. Você que gosta de Bíblia vai ver que no livro de Apocalipse, ele fala acho que 8 vezes, 7 ou 8, pastor Mauro me ajude, e ao anjo da igreja que está. E aí ele vai dando os seus nomes, dizendo assim, eu tenho vocês na palma da minha mão. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que talvez vocês não entendam. Pastor Isaías é o anjo dessa igreja, está na palma da mão de Deus, está na Bíblia. E ele diz assim, eu ando no meio do meu povo. Deixa a razão de lado e visualize o nosso Deus caminhando aqui no nosso meio nessa noite. Visualize Ele interessado em realizar uma coisa nova na tua vida. Sabia que às vezes os visitantes recebem mais do que nós, porque eles são mais sensíveis, eles vêm para uma igreja e eles compreendem, eles falam, eu vou lá na igreja. Quando eles falam, eu vou na igreja, eles sabem que a igreja tem um Deus. Mas nós estamos tão familiarizados com Deus, e familiarização
é sinônimo de banalização, que a gente só vai para aquele culto, para aquele ritual e voltamos, como eu disse na escola bíblica hoje, pior do que entramos às vezes. Os verdadeiros adoradores, eles são diferentes, irmãos. Eles têm características extraordinárias. E para que eu me torne, irmão, um adorador verdadeiro, Deus exigirá algumas coisas de mim. Deus exigirá. Eu gosto de dizer às vezes que eu sou pastor fora da igreja. Porque você só precisa do pastor realmente fora da igreja. Aqui nós podemos colocar um pregador, um diácono, um cooperador, um membro, um presbítero, mas pastor, o ministério, a vocação pastoral, eu sou fora da igreja. Aqui eu estou no mesmo nível que você, sou um adorador. Aqui eu posso ser abençoado, aqui eu posso receber os privilégios que Deus tem para aqueles que eu adoro, como posso perder o meu tempo aqui nesse lugar. Então, para que eu me torne, queridos irmãos, um adorador de verdade, algumas exigências Deus fará de mim. E vai fazer de você também. Para que você se conscientize, irmão, que este lugar é um lugar extraordinário. Nós tivemos um encontro de casal, e eu ouvi o Rafael falar uma palavra para mim que eu achei tão bonita. Ele falou: pastor, eu vinha pouco na igreja, mas daí eu e a Thalita conversamos e falamos: meu Deus, o que nós estamos fazendo? Que cada vez que a gente entra dentro da igreja, mesmo que às vezes a gente está sem vontade, eu achei lindo aquilo ali, nem sei se ele está aí, está lá, eu achei lindo, mesmo que está sem vontade, mas depois que a gente vai, a gente compreende, a gente vai lá, entra dentro daquele lugar, a gente sempre traz, pastor, alguma coisa nova, alguma coisa boa. Mas para que isso aconteça, você precisa ser um adorador de verdade. Senão você pode sair daqui pior do que você entrou. Muito pior. Não é, irmã? Se não tiver um coração voltado verdadeiramente para a essência desse local, para o proposto para esse local, você pode voltar decepcionado para sua casa. Isso é uma coisa fácil de acontecer. E não é culpa dos líderes, não é culpa da igreja, é culpa nossa que entramos com um propósito equivocado, irmão Timóteo. Pastor Amorim, o que eu preciso ser para que a partir de hoje eu sinta essa alegria constante, eu sinta essa presença constante, eu me sinta motivado a estar? Você precisa entender que todas as vezes que você entrar nesse lugar, Deus vai exigir algumas coisas de você. E a primeira coisa que Deus vai exigir de você nesse local é exclusividade. Quando eu li no livro de Tiago que Deus tem ciúmes de nós, eu achei um tanto quanto estranho. Rapaz, ciúme. Deus tem ciúmes de nós. Sabe o que é o ciúme? É quando alguém, deixa eu tentar definir de uma maneira mais clara, é quando a gente sente que aquilo que a gente ama está nos trocando por alguma outra coisa ou por alguém. Marinês anda conversando muito com aquele rapaz. Estou com ciúme. Daniel não quer mais brincar comigo, que sou o pai dele, fica só brincando com o outro lá. A gente vai sentindo que parece que a gente está perdendo aquilo que a gente ama, por alguma coisa ou por alguém. Deus é igual. Tem hora que Deus, eu acredito, é uma analogia, é um pensamento meu, tá? Porque eu sei que aqui tem muita gente inteligente. Mas eu acho que tem hora que Deus se coloca do lado dos anjos e diz assim: rapaz, a coisa está feia. O Amorinzão que eu amo tanto está ali, ó, conversando no Facebook na hora do culto, mandando mensagem, olhando para o celular. Rapaz, a minha expectativa é que ele ia abrir o coração hoje, ia chorar, ia me buscar, e eu queria me derramar sobre ele. Deus não aceita ser dividido. Ele falou que a glória dele ele não reparte com ninguém. Ou você entra aqui entendendo que Deus é um Deus ciumento e que ele exige exclusividade, ou eu sei que é forte, mas nem entre. Se você veio porque o amigo lá, hoje você tem que acertar um negócio com ele, não, nem venha. A Bíblia diz que Deus não abre mão
Deus não divide a glória dele com ninguém. Se esse ambiente é um ambiente sagrado, não pode haver conversas paralelas e de outro assunto. Agora, você conversar com o irmão, dizer do lado de Jesus é bom e o culto tá uma vitória, aí é outra coisa. Mas às vezes troca-se Jesus por qualquer coisa dentro do culto. E a maioria dessas pessoas, queridos, que não dão exclusividade para Deus, são as que mais reclamam, são as que mais falam mal da instituição onde elas foram para adorar a Deus. Deus é ciumento, Ele quer você só para Ele. Aqui Ele não te divide e ponto final. A segunda coisa, queridos irmãos, que você precisa fazer, primeiro, é exclusividade. Deus não vai te dividir. Eu disse uma vez para os meus meninos, que eu vi uma vez que eles estavam com um celularzinho na igreja, eu falei para eles: filho, quem ligou para você hoje? Deus. Não, porque para atender o telefone na igreja, só se Deus ligar. Não, quem concorda comigo, diga amém. Só se Deus ligar. E eu garanto para você que Ele não vai te ligar aqui hoje à noite, porque Ele está aqui. Se Ele quiser falar com você, Ele vai no teu ouvido e vai dizer o que Ele tem para falar com você. Então qualquer coisa que tome o lugar de Deus faz com que o seu culto seja improdutivo e faz com que você não seja um adorador pelo qual Deus te procura. A segunda coisa que Deus vai exigir num culto é intimidade, irmãos. Isso aqui eu gosto. Intimidade. O que é intimidade? Intimidade, queridos irmãos, é do caráter daquilo que é muito íntimo, daquilo que está dentro de nós. Intimidade tem um sentido de posse. Intimidade, queridos irmãos, eu anotei aqui, é alguma coisa em que há muita proximidade, que a gente está muito junto, que a gente está muito perto. Até 20 dias atrás, acho que eu conversei com você umas 3 vezes. De 20 dias para cá, acho que é o homem que eu mais converso. Nós estamos direto se encontrando. Criamos uma intimidade. Estamos ficando íntimo cada dia mais. Alguns irmãos aí é a mesma coisa. Deus não abre mão disso. Quando você entra aqui, você tem que estar muito próximo dele, você tem que estar em secreto, muito junto dele, o teu pensamento, o teu coração. Você não vai precisar, irmãos, que entra aqui um animador de auditório, alguém. Não! Quando você entrar aqui, queridos irmãos, você tem que se aproximar dele, chegar perto dele, ficar com ele, clamar por ele, falar com ele, porque o teu culto vai ser o melhor. Você vai sair daqui diferente. Você sabe qual é o problema da intimidade? Eu já vou parar. É que intimidade está muito ligado com familiaridade. Muito ligado. E é um problema, porque a familiaridade, ela é sinônimo de banalização. Está acostumado. Já acostumei. Chegar na igreja, estou lá, não sei o quê. E aí, pastor Nilton? E o Vascão? Não sei o quê? Chega lá, e o churrasco hoje? Familiaridade. Familiarização. Acostumamos com o ambiente. Estamos acostumados com tudo e aí banalizamos aquilo que é sagrado demais. Deixa eu dar uma palavra para a orquestra, porque eu gosto demais desse povo de orquestra. Quando vocês pegam esse instrumento aí, a Bíblia diz que Deus fica em pé para ouvi-los. É coisa extraordinária. Não pode se familiarizar, não pode banalizar, é algo sagrado. A Bíblia diz que um certo filho de um homem se familiarizou, queridos irmãos, com a arca e Deus o matou. Uzá. 20 anos a arca na casa de Obed-edom. É 20 anos? Me ajuda para mim não errar. 20 anos. Então quando a arca foi colocada lá dentro da casa, o menino passava, opa, o Deus de Israel, a arca. 2 anos depois, o Deus de Israel, a arca, maravilha. 5 anos depois, Deus de Israel está aí. 15 anos depois, Deus de Israel, é aqui que ele mora e tal. 20 anos depois, ele comete uma falha grande.
Ele estava tão acostumado com a presença da arca, que ele esqueceu que ele não podia colocar a mão nela. Só levitas, só sacerdote. E o pai dele já tinha ensinado isso para ele. Alguém disse que Deus foi injusto com usar nunca. Ele se esqueceu. Davi errou e ele erra pior ainda. Quando os bois tropeçam, ele vai, toca, querendo fazer um bom serviço a Deus quando não era para isso. A intenção era boa, mas a ação foi errada. Tem um monte de gente aí de boas intenções, não é verdade? Mas com ações erradas. Então a intimidade faz a gente banalizar esse local, faz a gente julgar as coisas, faz a gente avaliar as coisas, quando na realidade esse local não é local para se avaliar e nem para julgar nada. Esse local é um local para você poder adorar e engrandecer a Deus. Pastor, e se a palavra não falou comigo? É porque Deus queria falar com o teu vizinho que está aí do outro lado, porque Ele sabe que você está cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e tem alguém mais necessitado do que você. Intimidade, irmãos. Se vocês virem aqui em cima do púlpito, se vocês sentarem aqui onde nós sentamos, vocês vão achar uma coisa fantástica. Tem hora que a gente olha daqui para lá e a gente fica maravilhado. Tem gente que a gente olha que a pessoa está assim, ó. Ela está assim, ela está meio... Mas daí você já olha para o outro, já estão assim. Tem uns, irmão, que eu não sei o que está acontecendo com eles no banco, pastor. Porque você olha daqui para lá, eles estão desse jeito assim. O culto pode estar normal na nossa concepção de culto. Ele está assim, ó. O que é isso? Intimidade. Tem hora que dá vontade de ficar em pé e dizer: gente, corre lá naquela irmã, porque Deus está todinho com ela lá naquele canto. Corre lá, porque o que aquela irmã está sentindo é sinal de que Deus está do lado dela. Intimidade, Deus exige intimidade, irmãos. Se Deus nos criou para sermos adoradores, irmãos, nós precisamos compreender esse tipo de coisa. Familiarização é o constante contato com algo ou alguém. Intimidade é o contato atento com algo ou alguém. Ó, familiarização. Ô meu pastor, tranquilo com o senhor? Maravilha. Intimidade, pastor, pai do senhor, que bom estar aqui com o senhor. Diferente. Familiarização é algo ou alguém que se torna comum. Intimidade é algo ou alguém que se torna precioso. Ah, que gostoso chegar na porta e dizer: Jesus, eu cheguei. Eu estou aqui para te adorar nessa noite. Familiarização, queridos irmãos, perde-se a expectativa para com este algo ou alguém. Intimidade, ganha-se reverência para com este algo ou alguém. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantas palavras bonitas você disse para o nosso Deus nessa noite? Quantos obrigado você disse para Ele nessa noite? Você comeu, você bebeu, você tomou banho, está cheiroso, está bonito, está lindo, está penteado, sapatão bonito, roupa bonita. Qual o momento que você tirou para dizer obrigado? Fique em pé, porque eu termino agora com a terceira característica dos adoradores verdadeiros. Você marcou aí a primeira característica: exclusividade. Segunda característica: intimidade. E a terceira característica: sacrifício. Deus vai exigir de nós, queridos irmãos, sacrifício. Que tipo de sacrifício, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Então eu quero aproveitar agora, falando em sacrifício, e eu quero fazer uma oferta. Já teve gente aí que quer. Eu quero fazer uma oferta aqui nessa noite, para os verdadeiros adoradores. Eu preciso de 11 homens
Não pode ser as mulheres, tem que ser homens. 11 homens que ofereçam a Deus 1 hora do seu tempo, terça-feira agora, pastor, para nós orarmos o dia todo aqui nessa igreja. Para nós fazermos uma escala de 12 horas de oração. O primeiro horário e o último horário eu quero oferecer a Deus em sacrifício. Eu vou oferecer das 7 às 8 e das 19 às 20 horas. Eu vou oferecer esse meu sacrifício a Ele de adoração. E eu preciso de mais 11 que me acompanhem. Se der 20, eu vou dar glória. Se der 30, eu vou dizer aleluia. Se der 50, eu sou capaz de falar línguas estranhas. O Jove está aí? Os obreiros vão estar lá na porta. Você vai passar, você que entendeu o que eu estou pregando, e vai dizer: diga para o pastor Amorim que eu vou pegar um horário na terça-feira e vou oferecer o meu sacrifício a Deus. Quase estraguei a mensagem quando eu falei de oferta. Alguém pensou que era dinheiro. Não, é a tua oferta, irmão, de gratidão, de louvor. 1 hora de oração na semana da ceia. Conte comigo, pastor, eu estou junto com o senhor nessa empreitada. Eu quero prestar esse meu sacrifício a Deus. Sacrifício, a Bíblia diz que Deus recebe os sacrifícios de louvores e adoração. Quantos são gratos a Deus aqui? Curva a sua cabeça. Faça um sacrifício agora. Tá. Faça um sacrifício agora de adoração e de louvor. Tem algum músico que pode tocar alguma coisinha? Bem rapidinho, só uns 3 minutinhos. Eu quero deixar a igreja se conectar com o Espírito Santo. Eu sei que alguns não vão conseguir, mas você que entendeu vai conseguir. Vai 3 minutinhos, ofereça para Ele o teu sacrifício de louvor, de gratidão. Mas pastor Amorim, eu não sei cantar. Eu também não, mas eu vou oferecer para Ele do meu jeito. Pai, muito obrigado, Pai. Vai, diga uma palavra de gratidão para Ele. Diga uma palavra de louvor. Diga para Ele: se o Senhor está procurando o verdadeiro adorador, encontrou aqui nessa noite, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Olha que lindo, vai. É você e Deus agora, é você e Ele.